Oi gente, tudo bem? Vocês já repararam como é difícil a gente aprender coisas novas depois que a idade ela vai chegando? Cada ano que passa parece que a coisa vai emperrando um pouquinho mais. Eu tô prestes a fazer aniversário e parece que a cada ano que passa, a coisa tem passado cada vez mais rápido e não dá tempo da gente fazer nada. Vocês já devem ter visto aquele vídeo aqui no canal em que eu pedi pra Mari contar pra gente um pouquinho como tem sido o relacionamento dela com uma pessoa que não fala a língua dela. E por que eu pedi pra Mari gravar esse vídeo, né? Teve um dia que a gente tava conversando, eu e ela, pelo Skype, né? Ela tá em Chicago, pra quem não sabe. E aí ela botou o namorado dela lá pra falar comigo. Eu falei, meu Deus do céu, né? O cara não fala português e aí eu tive que ressuscitar aqui na minha cabeça o inglês que eu tinha feito. Porque assim, eu fiz 3 anos de inglês, né? Significa que eu deveria saber falar inglês? Significa. Mas não é o que acontece. Então a vida ela vai, né? Assim, vai dificultando a coisa. Ai, não é fácil. Ele me mandou um nice to meet you, eu respondi um nice to meet you too. Aí ele perguntou, how is the weather? Aí eu falei, meu Deus, eu entendi, cara. Você perguntou como que tá o clima aqui no meu Brasil brasileiro. Daí a resposta, ela veio? Não veio na hora, né? Aí quando veio só um negocinho assim, It's so hot. Foi só o que eu lembrei. É foda, né? E aí, como eu não falei com vocês naquele vídeo, eu queria voltar aqui hoje e falar um pouquinho com vocês sobre possibilidades. Outro dia eu estava conversando com uma coordenadora de uma escolinha de educação infantil e ela me falou que assim, a diferença de aprendizado de uma criança do 2º ano para uma criança do 3º ano é enorme. Na realidade eu acho que já até comprovaram isso, né? Que a gente deve começar a aprender as coisas desde muito pequeno. Então tudo que a gente aprende lá atrás meio que serve de base para o resto das nossas vidas. Mas se você, como eu, deixou para fazer o inglês depois de velho, eu sei. Quando eu era pequeno eu fazia natação, então assim, agora voltei a fazer natação, não manjo muito, talvez não manje, mas lembro das coisas e mais ou menos sei me virar ali. Tem uma amiga minha que foi comigo e ela nunca tinha nadado, ela não sabia nadar. E era perceptível a dificuldade que ela tinha, né? Coisas simples que pra mim pareciam simples, aliás, pra ela era muito difícil. E era, meu Deus, um bicho de 7 cabeças, né? Mas, gente, o intuito desse vídeo é falar pra vocês o seguinte. Por mais difícil que seja, depois de uma certa idade, aprender alguma coisa nova, não é impossível, né? Então, assim, a gente tem a possibilidade de aprender muita coisa todos os dias. Vamos falar a verdade que muitas vezes a gente não aprende porque não quer, né? Porque a gente tem preguiça. Porque a gente já está acostumado ali com aquela rotina de trabalho, casa, final de semana a gente o quê? Assiste um seriadinho no Netflix, vai pra balada com os amigos, apesar que nem balada não tá tendo, né, gente? Porque tá... E é aí que eu quero falar pra vocês desse livro aqui, gente. Esse livro, meu Deus, esse livro maravilhoso. Eu vou ler um trechinho desse livro pra vocês, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. A maioria das escolhas que fazemos a cada dia pode parecer fruto de decisões tomadas com bastante consideração, porém não é. Elas são hábitos. A rotina acontece por hábito. Os hábitos, dizem os cientistas, surgem porque o nosso cérebro está o tempo todo procurando maneiras de poupar esforços. Agora pare e pensa aqui um pouquinho comigo. Todo dia que você faz exatamente a mesma coisa, acorda, dá uma estaladinha no pescoço, aí vai, toma café, faz seu cocôzinho, escova o dente, troca de roupa, pega um caminho e vai trabalhar. Repare que todo dia você pega o mesmo caminho. Isso é uma rotina, né? Assim, eu estou dando um exemplo para vocês, uma coisa simples, corriqueira, que todo mundo faz, né? Ou não, talvez as pessoas não façam cocô de manhã, que nem eu, mas Mas, por exemplo, aí tem gente que fuma, e aí vai falar assim, mas não consigo fumar, meu Deus do céu, eu sou viciado, eu já tentei parar, menino de Deus, não deu certo. O problema é que nosso cérebro não sabe a diferença entre os hábitos ruins e os bons. E por isso, se você tem um hábito ruim, ele está sempre ali à espreita. Esse livro ele é muito interessante porque ele vai aprofundar muito nesse assunto de hábitos, né? De rotina, e depois ele vai falar um pouquinho de como isso é utilizado na publicidade também. É muito interessante para você que gosta do ramo aí de marketing e tudo mais. Só que o mais interessante é ele falar que a gente não consegue apagar um hábito da nossa cabeça, né? A gente consegue modificá-lo. Vocês já repararam como a gente vive transferindo as coisas sempre à frente? A gente pega algumas datas comemorativas, por exemplo. Na segunda-feira eu começo um regime. No ano que vem eu começo a estudar. Na próxima semana talvez eu dê uma olhadinha nisso. Um hábito ele só vai ser mudado se a gente tiver um pouquinho de esforço, né? Então assim, quer emagrecer?
que eu preciso fazer? Alimentação saudável e praticar exercício físico. Então eu preciso chegar na minha casa hoje, colocar o meu tênis de caminhada e sair, dar uma volta no meu quarteirão. Mas se você começar com um pouquinho e prolongando isso, né, e aumentando isso no decorrer dos meses, das semanas, você vai ver como que daqui a pouco vai ser uma coisa natural, porque você vai mudando esse hábito aí que você já tem de não fazer nada. Veja como o começo do nosso vídeo agora se liga completamente com o final desse vídeo, porque as possibilidades, gente, elas estão todas aí, ó, na nossa frente, né? Basta a gente querer mudar. Muda o caminho aí do qual você vai para o trabalho, muda a música que você ouve no carro, muda de repente o perfume que você usa todo dia, não sei. Começa com pequenas mudanças e aí a gente vai partindo para mudanças que são um pouquinho mais doloridas, mas é possível, não é nenhum bicho de 7 cabeças, como eu já disse. Esse livro aqui é maravilhoso, né? Já falei. Então eu só queria ler mais um negocinho para vocês, que ele fala aqui de amizade, ó. Veja que interessante. A maioria de nós tem amigos que são parecidos conosco. Talvez tenhamos uns poucos conhecidos próximos que são mais ricos, uns poucos que são mais pobres e uns poucos de raças diferentes. Mas no total, nossos relacionamentos mais profundos tendem a ser com pessoas de aparência semelhante à nossa, que ganham mais ou menos o mesmo que nós e vêm de contextos similares. O que vocês acham? Será que é verdade? Isso se aplica a vocês? Aliás, me conta aí embaixo nos comentários se isso que eu li aqui é uma coisa assim que você já tinha percebido ou não. Meu Deus, Bruno falou agora. É verdade, só me relaciono com gente assim que é parecida comigo. Então me conta aí embaixo, tá bom? Então tá bom.